A água faz curva. Nesse vídeo eu vou falar sobre o desnível, a curvatura da água em dois sistemas bastante complexos. A água fazendo curva nos oceanos e numa situação em pequena escala que vou fazer um experimento aqui. Então as pessoas, elas fazem uma observação de um fenômeno qualquer e acham que aquilo tem que ter uma explicação simples, que ela entenda instantaneamente. Isso não acontece. O oceano é um sistema extremamente complexo. Na descrição, eu coloquei vários links, livros a respeito, a Enciclopédia de Ciências Oceânicas, uma série de coisas para você ver, verifique, artigos a respeito disso. Então há um desnível entre a cidade do Cabo, na África do Sul, e Belém do Pará, de 70 metros. Quando você vem de navio da cidade do Cabo para cá, você tem que descer 70 metros. Então existem dois tipos de topografias da superfície oceânica. Não estou falando do leito do mar, do fundo do oceano. Estou falando da topografia da superfície. Então a água, ela tem um comportamento que se altera ao longo do oceano, formando vários desníveis, de acordo com uma situação mais estática, que seria provocada por anomalias gravitacionais, e uma situação mais dinâmica, provocada por correntes e marés. Mas anomalias gravitacionais provocam desníveis de 100 vezes maior do que aqueles provocados por marés e correntes. Sobre marés, veja o excelente vídeo do Semperfi, que estará na descrição. Então, essas anomalias gravitacionais são medidas desde o começo do século XX, talvez um pouco antes. Eu coloquei o histórico na descrição a respeito disso. São medidas através de gravímetros, tanto em terra quanto em barcos, etc. Foi feito um estudo desde o começo do século XX no Japão, um estudo fantástico, usando gravímetros, está todo documentado, está na descrição também. Então, o gravímetro ele pode fazer uma medida através da queda de corpos ou usando molas e torques nessas molas. A explicação está toda nessa dissertação de mestrado que eu coloquei. Só esse assunto daria um documentário e não um vídeo de 10, 15 minutos. É realmente muito interessante e muito complexo. Então, os níveis da água do mar variam de acordo com essas anomalias gravitacionais, não só com marés e correntes. É claro que há aplicações desses estudos muito grandes. Então você tem prospecção de petróleo, correntes marítimas para pesca. Quanto melhor o mapeamento dos oceanos, mais segurança também na navegação, tanto por barcos submarinos, etc. Existem muitas aplicações disso. É essencial esse estudo. É claro que hoje em dia esse estudo é feito por satélites. Esse mapeamento de anomalias gravitacionais é feito por satélites. Essas anomalias ocorrem principalmente por diferenças nas rochas abaixo da superfície oceânica, abaixo do leito oceânico. E isso provocaria também diferenças, anomalias gravitacionais, que causam essas diferenças e essa curvatura na água do mar. Então é impossível você colocar um sistema tão complexo quanto o oceano numa situação, uma explicação tão simples e errada, quanto dizer que a água do mar ela é toda plana. Não, ela não é plana. A água do mar não é plana. Então, se você não acredita na gravidade, acredite no lucro. Há necessidade desse estudo de anomalias oceânicas para prospecção de petróleo, para a indústria da pesca, uma série de coisas. Coloquei tudo isso na descrição. Um outro exemplo bastante interessante da curvatura da água, seria um sistema também bastante complexo, só com uma escala menor, é este aqui. Uma bolha de sabão. Então, na bolha de sabão, você tem a água fazendo curva também. Nos dois sistemas, tanto nos oceanos quanto na bolha de sabão, existem N variáveis que influenciam. Nos oceanos, a salinidade, uma série de coisas. Há, então, essa influência
de fatores mais estáticos, que seria da anomalia gravitacional, e fatores dinâmicos, como as marés, as correntes. No caso da bolha de sabão, que é a água também se curvando, você tem uma série de estudos, coloquei 2 livros na descrição a respeito da bolha de sabão, do estudo sobre bolhas de sabão. As pessoas acham que a bolha de sabão, o detergente na bolha, ele vai aumentar a tensão superficial da água, o que não é verdade. O detergente, ele diminui a tensão superficial da água. A bolha mantém a sua estabilidade justamente por um efeito chamado efeito Marangoni. Esse efeito Marangoni seria causado por uma diferença de tensão superficial entre o detergente e a água. O uso desse efeito Marangoni O uso desse efeito Marangoni serve para secagem de wafers de circuitos integrados silício, que formarão circuitos integrados. Circuitos integrados têm uma ou outra aplicação. Então, são estudos importantíssimos feitos a respeito de tensão superficial, da formação da bolha ou uso de películas de sabão e água, como elas se comportam oticamente, vários problemas matemáticos que são resolvidos através desse estudo das bolhas de sabão e de películas de sabão. O efeito Marangoni seria basicamente algo assim. Você tem uma xícara, coloquei pimenta para que facilitasse a visualização. Eu vou pingar uma gota de detergente exatamente isso que acontece. Então, o efeito Marangoni seria essa diferença de tensão superficial. Ao pingar o detergente, veja que toda a pimenta foi para os lados, onde havia a água, ela se espalha através da tensão superficial maior. Então, a tensão superficial maior está em volta, ali onde não tem o detergente. E a pimenta acompanha a água, que vai em direção a essa tensão superficial maior, evitando o detergente. No caso da bolha, quando a bolha estica, a concentração de detergente diminui, aumenta então a água tende a ocupar aquele lugar onde houve onde há uma menor concentração de detergente, e a bolha se estabiliza. Então o detergente ele dá estabilidade à bolha. Aí tem um outro exemplo, então, da curvatura da água. 2 exemplos de sistemas muito complexos. Esse filme, veja, o filme que a bolha de sabão forma, há inclusive aqui algo que se chama convecção gravitacional. Diferenças nas bordas, há um caos aqui na borda, grosso modo, e por conta da gravidade vai haver uma diferença da espessura entre a parte de cima e a parte de baixo. E há uma convecção gravitacional, uma tendência do líquido ocupar também a parte de cima, subir. Isso você observa também, efeito Marangoni, você observa em vinho, é chamada lágrima do vinho, aquele que escorre, sobe muitas vezes pelo copo, por conta da diferença de tensão superficial entre álcool e água. Então, no caso da bolha de sabão, você tem um exemplo de um sistema em pequena escala da água se curvando. Não é possível colocar explicações tão complexas em respostas tão simples. Enquanto isso, se perde a complexidade e a beleza, que explode como uma bolha de sabão. Até a próxima.